Bom dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado Cidadão e nós vamos começar a falar sobre segurança. Segurança nos bancos, é uma coisa que nos interessa muito. Mais uma vez, um abraço forte, muita força aos estudantes que ocupam lá as escolas em São Paulo, lutando por uma educação melhor. Para frente que se anda, então, Prefeitura de Olinda, órgãos fiscalizadores, vamos coibir aqueles aterros de mangue lá em Olinda, na Lagoa de Santa Teresa. Aquilo é um crime contra a natureza, é um crime contra a população pernambucana e brasileira. Mas vamos ao nosso querido João Rufino, do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Bom dia, Rufino. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes. Bom dia, telespectadores. É uma satisfação estar com vocês aqui. Rufino, quais foram as propostas apresentadas nesse seminário e o que houve de concreto até agora? Eu acho que o que teve de mais emblemático foi a Carta ao Recife, que foi tirada ao final do evento. Nesse evento, a gente pôde fazer a avaliação da lei federal, a lei 7.102, que dá as diretrizes em todo o país sobre segurança bancária. A lei que está mudando e que vai passar por um processo de reajuste para se adaptar aos novos tempos. A gente viu também que em outros estados que tivemos presença de bancários de todo o país, representantes dos vigilantes de várias partes da federação, onde a gente vê... Polícia Federal também, Polícia Federal. A Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Isso. A doutor Mauro, que é o responsável pela Roubos e Furtos, é o titular da Roubos e Furtos, fez essa avaliação do projeto piloto que aqui em Recife ele faz um mix da lei municipal com essa lei 7.102 e a gente viu que tivemos nos primeiros anos a obtenção de uma redução significativa das investidas criminosas, principalmente o êxito maior da utilização do biombo para evitar a saidinha bancária. Mas a gente vê também que, através da análise dos números, a gente pode ver que há uma grande responsabilidade dos bancos e da Prefeitura do Recife quando não cumpre a lei, quando não obriga que os bancos tenham a quantidade de vigilante adequada em todas as agências e também que utilize o vidro blindado. Com isso, somente a falta do vidro blindado fez que de 46 assaltos, 47 na época, 12 fossem exatamente por conta disso. Agora, o biombo utilizado para isolar o cliente que está no caixa dos demais clientes que estão na agência tem feito diminuir as saidinhas de banco? Tem feito diminuir a saída de banco e cria um ambiente que a pessoa pode usar o telefone dentro da agência porque ele não vai poder ver o que está se passando no caixa para dar informação, que era isso que acontecia. Quanto a pessoa sacou, qual o montante que ele está carregando. Quem qual é a roupa que está vestindo, nada disso é possível mais observar. E antes a gente via que a maioria das vítimas dizia que já foi abordado na rua, o cara já sabia onde estava o dinheiro, qual era a cor da roupa, enfim, a quantia que a pessoa observou, a pessoa roubando, né? Agora, há uma necessidade da gente fazer com que a Prefeitura se conscientize de que é dela o papel de cobrar dos bancos a colocação de todos os itens de segurança. Rufino, eu quero agradecer a você pela visita, pela presença e obrigado. Lhe convidar para que volte mais vezes ao programa. É sempre um prazer. A gente tem muita coisa para falar, tem muita coisa para contribuir. O movimento sindical, como diz o seu programa, está ligado. Tem que fazer o cidadão ficar ligado na sua vida e nas suas demandas. E a gente está aqui para isso. Você está assistindo o Tá Ligado Cidadão. Oferecimento CIEEC, o sindicato que representa todos os trabalhadores em edifícios e condomínios. CIEEC mantém 3 clínicas com mais de 40 especialidades médicas, assistência jurídica com diversos profissionais na área do direito e atendimento na área de lazer com um clube de campo para todos os seus associados e dependentes. CIEEC, Administração Rinaldo Júnior.
estou com a doutora Sophie Eichmann. Ela é médica, professora de medicina da Universidade Federal de Pernambuco e também do curso de pós-graduação. Nós vamos falar de algo assim importantíssimo e desconhecido de grande parcela da nossa população, que é o autismo. Bom dia, doutora Sophie. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Muito obrigado à senhora pela gentileza de nos fazer essa visita, né? Vamos chamar de visita, e conversar conosco sobre algo tão importante e ainda tão desconhecido da maioria da população brasileira. Eu vou começar perguntando à senhora o que é o autismo. Então, o autismo infantil é um transtorno do desenvolvimento, que ele é fundamentalmente baseado em 2 critérios importantes. Um é o atraso do desenvolvimento da comunicação social, ou seja, não apenas de falar, mas também de verdade se comunicar, dialogar com outras pessoas e a dificuldade da interação. Então, isso a gente chama do núcleo do sintoma da doença. E eu posso vir associado com uma série de alterações comportamentais, como repetições, tendências a ritualizações, repetição de movimentos que nós chamamos de estereotipia, que são movimentos que não têm uma função específica, como pular, abanar as mãos. Muitas dificuldades que nós chamamos de sensorial, por exemplo, estranhar determinado tipo de sons, ou se angustiar muito diante de determinada textura de alimento, ou sabor, ou cor. Então, a criança tem fora essa dificuldade da comunicação social e da interação, vários sintomas que podem ser agrupados e que podem diferir muito um para outro. Então, nós sempre dizemos, uma criança que tem autismo, ela pode ser completamente diferente de outra que tem esse mesmo diagnóstico, mas a única coisa que está presente nas duas é o fato delas terem essa dificuldade da interação e da comunicação social. Há algo, por exemplo, que seja mais comum, como o isolamento num quarto ou em determinado local, essa aversão a esse mundo, ao convívio com outras pessoas? Isso geralmente é o que todo mundo pensa, é um conhecimento comum de que todo autista se isola. A criança que tem o espectro autista, ela tem uma tendência de fato a isolamento. Mas nem todas vão estar naquele estereótipo que a gente tem da criança sozinha, se balançando, sem querer contato físico com ninguém ou não olhar nos olhos, porque temos essas crianças que são as mais graves dentro do autismo infantil, mas também temos crianças muito mais leves, que não têm essa aversão tão grande ao convívio com outros, mesmo tendo dificuldade na interação. Como é que os pais assim podem descobrir, perceberem que seus filhos assim são autistas? O autismo tem uma série de critérios diagnósticos, mas na criança muito pequena, que eu acho que a maior importância é fazer o diagnóstico cedo. Quanto mais cedo se sabe, melhor é o prognóstico do tratamento. Então, as crianças bem pequenininhas, no primeiro ano de vida já, às vezes já dão alguns sinais. Por exemplo, elas podem ser muito quietas. Ser um bebê que não dá trabalho nenhum, aparentemente, ela está muito satisfeita consigo mesma. Ou o contrário, ser uma criança que chora em excesso, que tem muita dificuldade de se deixar consolar. Elas podem ter, inicialmente, uma alimentação normal, mas já no segundo ano de vida, tendem a ter restrição de alimentos. Então, elas começam a ficar muito seletivas, comem mais comidas à base de leite, não querem aceitar outros sólidos. No primeiro ano de vida, chama muita atenção, primeiro e segundo. Por exemplo, a criança que não responde quando é chamada pelo nome, ou a criança que não sabe apontar o que quer. Então, muitas vezes a criança autista pequenininha, ela pega a pessoa, leva a pessoa até aquilo que ela quer. Por exemplo, ela quer algo na geladeira, ela lhe puxa na frente da geladeira, ele solta, lhe usando como se você fosse um robozinho que fosse conseguir para ela, porque ela nem consegue se comunicar, pedindo verbalmente, nem ela aponta. Então, por exemplo, no segundo ano de vida, é um aspecto bem interessante. A criança que não aponta, não responde ao seu nome, não fala ou fala muito pouco. São uns sinais bem precoces do autismo. Agora, como são feitos esses diagnósticos, esses exames? Para o autismo em si, nós não temos exames que dê o diagnóstico.
O autismo é fundamentalmente uma doença clínica, que a gente vai ver os sintomas que a criança apresenta. Agora, tentar descobrir por que essa criança desenvolveu um quadro de autismo pode necessitar exames, que vão desde os exames de imagem, tipo ressonância nuclear magnética ou tomografia, a eletroencefalografia ou mesmo, numa criança mais velha, um exame neuropsicológico. Mas isso não fecha o diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo é clínico. Isso ajuda a descobrir a causa. Eu ouvi a senhora comentando ali, do camarim, né, de que há causas, por exemplo, que podem contribuir para o nascimento de uma criança autista, como pais com idades mais maduras. Acontece isso? O autismo, com certeza, é multifatorial, como a gente diz, ou seja, tem várias causas. Né? Existem as causas genéticas, que elas são muito preponderantes, elas são muito importantes no quadro de autismo. Então, podem ser traços de pais, irmãos, primos, que têm um quadro semelhante, né, e que passam geneticamente os pais para as suas crianças essa vulnerabilidade genética. Tem a questão, e aí dentro dessa questão congênita, tem a idade do pai, que antigamente não era valorizado, né? Então, na maioria das síndromes, se pergunta muito a idade da mãe. E hoje em dia, cientificamente está comprovado que o pai mais idoso ou mais velho, quanto mais velho ele é, maior é o risco. Mas existem também as causas chamadas ambientais. Então, as ambientais podem ir desde uso de drogas, a doenças que a criança adquire no início da vida, uma meningite, falta de oxigênio ao nascer, prematuridade. Então, junta. E, além disso, o ambiente em que a criança vive. Não é que o ambiente vai levar ao autismo, mas ele pode piorar ou minimizar os efeitos negativos desse transtorno. Uma criança com autismo, ele com 15 anos, ele tem assim uma reação de uma criança com menor idade, isso acontece? O autismo ele não é necessariamente vinculado à deficiência intelectual ou atraso no desenvolvimento mental. Eu posso ter autistas de alto funcionamento cognitivo, muito inteligentes, que sejam pequenos gênios em computação, ou em música, ou em diferentes tipos de habilidades. O que chama muita atenção é que eles geralmente têm uma grande habilidade, mas não têm a variação de habilidades que nós normalmente temos. E a questão social sempre é o maior problema. Agora, se eu tiver uma criança autista com uma deficiência intelectual mais forte, aí eu vou ter, sim, um prognóstico pior, ou seja, uma criança pode estar na adolescência franca e ter uma capacidade intelectual de inteligência de uma criança bem mais jovem. Mas isso é uma comorbidade, como nós chamamos. É uma junção de autismo e deficiência intelectual. As nossas escolas, nosso sistema educacional, né, infelizmente, é muito despreparado. Hoje nós temos assim uma escola que pode conviver com crianças autistas aqui no Brasil, aqui em Pernambuco. Do ponto de vista escolar e inclusive do ponto de vista médico também, nós temos uma carência muito grande de serviços que atendam essa população, especialmente serviços públicos. Então, aqui eu estou falando escola, mas também hospitais, clínicas de reabilitação, etc. Nós temos algumas escolas em Recife que têm muitos anos de experiência de inclusão, ou seja, a experiência de ter crianças com diversos transtornos neurológicos dentro de suas classes de aula. Mas isso é um grande desafio, porque, como eu disse antes, cada criança autista é diferente entre si e necessita, muito frequentemente, de um apoio específico. Ou seja, precisaríamos ter professores que nós chamamos de itinerantes, especificamente para aquela criança. Na prefeitura e nas escolas estaduais aqui da nossa região, os pais conseguem, mas geralmente após muita luta. As escolas recebem, são obrigadas a receber hoje. Muitas vezes estão completamente despreparadas para isso e ficam requisitando, seja a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, que venha esse professor especializado. Né? Mas sempre é um desafio e precisa... eu acho que o que nós mais precisamos atualmente é conscientizar e treinar, capacitar esses professores no serviço público. Eu falo isso
porque aqui no município de Paulista, eu tive uma experiência, né, de ouvir relato de uma criança, e essa criança é autista, ela dizendo do tratamento, do relacionamento da professora com ela, inclusive com muito preconceito e usando adjetivos nada comum para um educador. E mostra-se um despreparo total, né, dos nossos educadores para lidar com determinadas síndromes, né? Eu não sei Ou se diferenças, de uma ou maneira diferenças, geral. exatamente. E então isso é lamentável, lamentável mesmo. Da mesma maneira que as pessoas com deficiência visual têm que enfrentar os buracos, né, das nossas calçadas, a falta de respeito, as pessoas também com essas diferenças, como os autistas, infelizmente, ainda sofrem com essa falha, essa deficiência do nosso sistema educacional. Agora, eu gostaria de solicitar à senhora onde as mães poderiam levar suas crianças para que fizessem exames, pudessem ter um diagnóstico sobre essas crianças. Nós temos uma carência muito grande de profissionais, porque a criança autista, ela pode ser acompanhada tanto por um neurologista infantil ou por um psiquiatra infantil. Mas ambas especialidades são muito carentes no Estado. Então, nós temos alguns serviços públicos que têm esses profissionais e que podem fazer o diagnóstico e depois encaminhar para clínicas específicas. As mais frequentemente utilizadas são as CAPs infantis, que no meu conhecimento tem um no Jardim São Paulo e tem uma na Encruzilhada. E dos serviços públicos que têm esses profissionais que eu falei anteriormente, nós temos desde o Hospital das Clínicas, temos no Hospital do IMIP, temos no Barão de Lucena, no Oswaldo Cruz, que podem captar essas crianças, fazer o diagnóstico, mas muitas vezes a família não consegue que em um único lugar a criança receba todos os tratamentos necessários. Nós temos algumas clínicas privadas que fazem um acompanhamento, como a Clínica Somar e, atualmente, a Afeto, que é um grupo de pais que se juntaram e que formaram um centro de tratamento. Só que eles têm, como uma ONG, uma dificuldade do número de pessoas. Eles não podem atender demais, mas estão fazendo um serviço muito interessante. Ok, doutora Sophie, muitíssimo obrigado à senhora pela gentileza em conversar conosco e ajudar aí a esclarecer algo tão importante para a nossa sociedade, e esperamos contar com a senhora aqui mais vezes. Obrigada pelo convite também. Ok, bom dia. Vou mostrar agora um vídeo, aquele que foi o nome de toda a nossa educação em 2015. Polícia unida jamais será vencida! Polícia unida jamais será vencida! Amplamento discutido, a diretoria, categoria, aqui a Assembleia, a proposta em negociação com o governo do Estado. Proposta que o governo colocou para a gente. Quem aprova a esta proposta? Está suspenso o estado de medo e o povo vai poder brincar o carnaval com tranquilidade. A luta em 2016 continua com nossa organização. Vamos mostrar que a polícia que investiga os crimes do nosso estado vai diminuir os índices de violência civil. Vamos trabalhar com investigações, vamos pegar os criminosos e vamos deixar a oportunidade aí para o povo pernambucano. Eu estou com Petros Mendonça, ele que é presidente do CRECE, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Bom dia, doutor Petros, tudo bem? Bom dia, Ivan. É um prazer participar do seu programa e sempre renovando, né, as matérias, sempre aí participando das atualidades do nosso mercado e da sociedade, né, em si. Bom, eu vou começar lhe perguntando algo que eu acho que interessa a mim, interessa a todo mundo.
a hora é boa para se adquirir, se comprar um imóvel? Este é o momento ideal. O preço dos imóveis deu uma retraída, né? Eu digo que houve uma acomodação de mercado, o que é normal. O mercado imobiliário, como todos os mercados, né, dentro da nossa economia, ele oscila. Tem hora que os imóveis estão com os valores mais altos, hora mais baixos, né? E nesse momento agora, devido aí ao número de ofertas, a essa retração de mercado, nós temos boas unidades, tanto para vender quanto para alugar, com preços convidativos. Como financiar um imóvel hoje, já que há uma dificuldade muito grande, a Caixa Econômica Federal limitou os financiamentos, como é que o cidadão poderia fazer ele com poucos recursos para conseguir a casa própria? Pois é, Ivan. Então, na hora que a Caixa diminui, né, oferta de financiamento, o número de financiamentos, né, aumenta aí a taxa de juros, nós temos hoje uma gama muito grande, né, de outras instituições bancárias, né, financeiras no mercado, que dão suporte nesse aspecto. Existe também o financiamento direto com as construtoras, né, isso também é possível. Elas estudam hoje a melhor forma das pessoas comprarem, né, das pessoas poderem se endividar, né, na compra do imóvel, porque, na verdade, nós falamos que é um endividamento, mas é um investimento, né? Agora, tem que se ter cuidado da forma como vai empregar o capital para não assumir um compromisso que não possa depois ser honrado. Agora, esses financiamentos direto com as construtoras, tem juros interessantes, prazos interessantes? Existem. Hoje as construtoras elas estão facilitando a aquisição dos imóveis, até a entrega das chaves. As parcelas são corrigidas pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Depois ali da entrega das chaves tem os juros, né, de 1%, mais uma correção pelo IGPM, né, e isso é uma coisa suportável, porque a pessoa, quando vai morar no imóvel, embora tenha a taxa de juros, ela deixa de pagar um aluguel. Então existe uma compensação, né? E para o investidor, quando ele compra o imóvel, para ganhar dinheiro ou para alugar, ele também passa a ter aí uma rentabilidade maior, que são os produtos dos aluguéis. Hoje, para quem não tem uma casa própria, é melhor investir na compra ou no aluguel? Eu digo que isso é uma questão assim pessoal de cada um, né? Quem não tem uma casa própria, essa pessoa deve investir na compra do seu lar, da sua moradia. E quem já tem, deve investir no imóvel para o aluguel. Então, é importante, na hora que for investir, saber qual a tendência de mercado, qual a conveniência daquele momento. Se é no imóvel comercial, se é no imóvel residencial, levar em consideração o valor da taxa de condomínio, porque se a pessoa vai comprar um imóvel para investir, não vale a pena comprar um imóvel de 4 quartos com a taxa condominial lá em cima. É melhor comprar um tamanho de 1 ou 2 quartos, né? Vários apartamentos dentro do mesmo condomínio, onde a taxa condominial seja convidativa, né? E a pessoa também possa usufruir de outros prazeres dentro do condomínio. Ok. Doutor Petros, muito obrigado ao senhor pela presença. Nós voltamos no próximo bloco. Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Comunicado. Os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras estão em greve por tempo indeterminado em defesa do Brasil, da democracia, da soberania nacional, da manutenção dos investimentos na indústria nacional de petróleo e gás, valorização dos trabalhadores brasileiros. A Petrobras é patrimônio do povo brasileiro e, ao longo de sua existência, tem contribuído com o Fundo Social, com investimento em educação e saúde. 1,3 trilhões foi destinado à educação, recursos esses na criação de novas universidades públicas, programas como FIES, ProUni e outros. 450 bilhões investidos na saúde, na construção de novos hospitais, pesquisas em medicamentos, distribuição de remédios gratuitos, programa Mais Médicos, SAMU, UPA e outros.
Não podemos permitir que esse patrimônio nacional desapareça ou seja privatizado. Por isso, o Sindipetro, CUT, CTB, MST e Levante Popular da Juventude convoca toda a população a apoiar esta greve, fortalecendo a luta pela democracia e nossos direitos. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Vamos, amigo, lute. Recentemente, uma criança foi atropelada por um trem de metrô. A população revoltada interrompeu o transporte metroviário, incendiou, quebrou vários trens de metrô. E o sindicato dos metroviários tem um recado para a população recifense. Bom dia, Levi Arruda. Muito bom dia, Ivan. É fundamental que a comunidade compreenda que, dentre os vários problemas de segurança enfrentados pelos metroviários de Pernambuco, um deles diz respeito ao fato da linha não ser completamente isolada. Os muros que devem separar a linha do metrô, existem vários pontos, infelizmente, em que ela é aberta, em que se fazem buracos, passagens clandestinas. E, nesse sentido, pai, mãe, é fundamental cuidar das crianças e impedir que elas vão para a linha do trem. Linha do trem não é lugar de brincadeira. Ali você tem energia em altíssima voltagem, vários níveis de energia desse tipo. E o trem, que é uma máquina que pesa toneladas uma composição, ela não vai parar, mesmo que seja acionado o freio de emergência, numa situação de necessidade, ela vai parar às vezes 80, 100 metros depois de acionado o freio de emergência. Então, no caso, por exemplo, desse suposto incidente que teria acontecido, mesmo que tenha sido respeitados todos os procedimentos de segurança pelo trabalhador, mas não tem como frear um trem rapidamente nessa situação. Então, por isso, evitar não ir para a linha do trem, evitar ficar na via. A linha do trem é lugar exclusivamente para pessoas autorizadas e para o trem circular. Obrigado aos metroviários de Pernambuco. O Sindicontas, Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, apoiou a realização do 4º Congresso Técnico da FENACONTAS, realizado nos últimos dias 5 a 7 de novembro. Entre os temas debatidos, a governança nos municípios e no Estado e também outros temas de fundo nacional, referentes, por exemplo, a quem controla os controladores. Temas como a criação de um Conselho Nacional do Tribunal de Contas e também da formação dos conselhos foram debatidos. Além disso, foram trabalhados também aspectos gerais, como a unificação em nível nacional da carreira de auditoria dos servidores de fiscalização. O evento trouxe como resultados a formação de uma pauta nacional que já está em implantação a partir desse mês de dezembro, tendo cumprido seu papel junto aos servidores dos tribunais de contas do Brasil e também à sociedade. E esse ano de 2015 foi um ano de conquistas para algumas categorias. Foi o caso dos trabalhadores das indústrias de bebidas. Eu estou com Paulo Sérgio, ele que é diretor do Sindibeb, e vai falar conosco sobre as principais conquistas dos trabalhadores das indústrias de bebidas. Bom dia, Paulo. Bom dia, companheiro. Apesar de toda essa dificuldade esse ano que está passando no país, a nossa categoria tivemos uma conquista, né, na database desse ano, por exemplo, como alguns benefícios que foi implantado esse ano na nossa convenção coletiva e algum benefício que a gente conseguiu reduzir, por exemplo, como plano de saúde. Em alguma categoria, o plano de saúde era de 100%, com toda essa dificuldade que está tendo no país, a gente conseguiu reduzir para 50%. Quer dizer, isso foi uma grande conquista na nossa categoria. Em Assembleia, a gente foi muito bem aplaudido com essas vitórias, essas conquistas. E esperamos que em 2016 a gente consiga sempre avançar, né? Os trabalhadores da categoria de bebida no estado de Pernambuco estão confiantes na nossa categoria, nosso sindicato, e por isso a gente sempre está avançando, né? Ok, obrigado aos trabalhadores das indústrias de bebidas, obrigado ao Sindibeb.